Ora, Figueira, o que tem de diferente de qualquer lado é que existe na realidade muita coisa antiga. Basta vermos pelas paredes tão boas que estão, pelo estilo que é tudo muito antigo. Já o meu avô dizia que isto aqui, parte das coisas, isto era do tempo dos mouros, vais sempre buscar a história dos mouros. Os mouros já passaram por cá há muitos anos, se é que passaram, que eu não sei, não os vi. Sou Manuel, nasci aqui e sempre morei aqui, agora moro ali do lado de baixo, mas sempre morei aqui. Noutros tempos era Vila Figária. Só que agora é como digo, há cá muito emprego, não é? É muito bom. E antes não via nada. Antes era toda a gente a trabalhar na terra. Mas a terra andava toda bem fabricada. É verdade. Era caseiros, não é? Vinham fazer as terras dos lavradores que não trabalhavam. E era uma vida saudável e bonita. Era sincero. Eu adoro esta freguesia. Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci. Enfim, trabalhei no país a quase tudo, mas há uma coisa certa. Os fins de semana, se eu pudesse passar cá na terra, gosto disto. Fontanário, que a gente vinha para aqui, não é? Vinha para aqui com buscar a água, chegávamos a casa, despejávamos os canecos, aquilo eram os canecos, e tornávamos a vir buscar a água para estar aqui um bocadito mais a namorar, dar mais umas voltinhas, e a cantar, e ensaiar para depois à noite, quando após serões, a gente ir. Já mais um bocadinho de treino, e para as folhadas de noite, e vinhamos para aqui fazer isto. E dançávamos de dia também, cantávamos e aprendíamos, íamos aprendendo, ensaiando e dançando também. É mesmo sem música, só a cantar, a gente dançava, e para a noite depois já saber mais um bocadinho. Eu trabalhei 10 anos na associação, era cozinheira, mas pronto, aquilo punha-me os fins de semana muito presa. Então tive que me despedir para me dedicar só ao artesanato, eu trabalho mesmo só nisto. Sim, o que começou foi o marido, porque ele, pronto, começou, a gente não tinha dinheiro para para ver como é que ia ficar a casa, e ele quis logo fazer uma maquete para a gente ver como é que ia ficar a nossa casa, então ele fez a maquete. Ao fazer a maquete, apareceram outros, foi fazendo maquetes de casas, foi fazendo, entretanto começou a trabalhar com assim este tipo de pedra, a fazer uns moinhos, uns espigueiros. Via pelas histórias contadas pelos meus avós, o que eles tinham passado era o mesmo que eu passei no meu princípio de vida. E desse meu princípio de vida para hoje há uma diferença muito grande. Há coisas que se passavam aqui em Figueira, que eles contavam do tempo já os pais deles contavam, não sei quantas histórias, que eu não via alteração nelas, em relação aos tempos da minha infância. Alguns chamavam-se esteiros, mas a nossa profissão, nós achávamos que era engenheiro. Para ter os andar a nossa vida era por causa dos labradores, a gente trabalhava sempre para o labrador, andávamos em casa só nas horas vagas, fora disso a nossa vida era correr a região por aqui, andávamos de porta em porta, víamos para a casa de um labrador que trabalhávamos, acabávamos para a casa de outro, e a nossa vida era 4 pessoas sempre diárias nisto, havia muito serviço. Hoje isto passou a ser artesanato, gosto disto, isto é mal de sangue, o meu bisavô já tinha este ano, o meu avô paterno na mesma, e o meu pai foi a vida dele, e nós agora, todos 4, éramos 5 irmãos, 4 trabalhávamos. Eu trabalhava na lavoura, mas já era um bocadinho habilidoso, já metia umas cambas num carro, já fazia uns jeitos, já metia umas aduelas numas pipas, uns tampos, enfim. Ainda me lembro do primeiro ordenado que ganhei 14 escudos por dia. Era mais do que um dinheirão. Diretamente era carpinteiro. A razão porque o carpinteiro naquele tempo tinha uma missão muito complexa. Fazia os carros de bois, fazia o problema dos moinhos, principalmente dos penados, e o que era madeira, claro. O carpinteiro antigamente, pelo menos aqui nas freguesias rurais, era geral, fazia tudo. Há 60 anos, 60 aí,
tantos que eu estou com 70. Aqui em Figueira era uma terra que estava um bocadinho isolada, nós não tínhamos acesso praticamente de parte nenhuma. O padre vinha celebrar a missa em Figueira a cavalo. Era preciso ir buscá-lo, porque não tinha cavalo. Ainda algumas vezes fez esse trabalho. Eu recordo-me que uma primeira carrinha Moraus, tinha 850, que eu comprei inicialmente, a estrada estava tão má que eu pedi ao Presidente da Junta da altura, isto antes de 25 de Abril, uns anos, não sei bem quanto. Você dava um jeito na estrada para poder passar a estrada, e aquilo praticamente era um caminho, pouco mais do que isso. E ele disse, não, isto não há dinheiro, mas arranjava-se com o pessoal, falava-se com as pessoas, e as pessoas colaboravam e ajudavam um bocadinho, com os carros de bois, levava-se um bocado de saio, e ele disse assim, pois é, anda a pé que eu também ando, sou mais velho. Sei lá, tanta coisa, brincar, jogar ao espeto, andava com as fisgas, íamos com o gado para o monte, também gostava, porque a gente lá não trabalhava nada, eram essas coisitas que a gente fazia. Íamos de manhã e vinhamos à noite embora. Como íamos em casa dos lavradores, trabalhávamos, e à noite vinhamos embora com o dia ganho. A gente, a tabela, nós não tínhamos horário de trabalho, a nossa tabela era ou 2 cestos daqueles grandes redondos, ou uma cesta destas pequenas, destas de 3 arcos. Era o que nós tínhamos de fazer durante o dia. Quando era novo, juntávamos aqui, fazíamos aqui a nossa vida, a novidade, juntava-se aqui. Este lugar aqui antigamente era de 2, 3 lavradores, depois já começou a ser dividido por filhos. Era esta aqui a casa, chamava a casa do Adrianinho, a casa-mãe era aquela ali ao lado, pedra, e aqui era desligado, depois é que o filho herdou e é que por conta disto aqui. Havia a outra casa ao lado que era de outro lavrador e uma aqui atrás. Depois aquilo começou a ser partido e aqui dividido. Lá ali em Figueira também havia lavradores grandes e a gente andava pelas portas porque os lavradores precisavam. Nós corríamos aqui Figueira, Capela, Lagares, Fondracada, Canelas, íamos até entre os rios, parte de São Vicente, Termas de São Vicente, Valpedro, corríamos esta área toda nisto, só nisto. Era a nossa vida daqui. Julgo que fez os penados a quase todos destes mundos. Agora eles e dois. Dei tudo aos filhos. Fiquei viúvo. Olha, trabalhei, que o velho já deu o cortilho. Isto era dividido por casas. Depois cada um aproveitava aquelas orelhas, era dia e noite. E os moinhos a moer. Gosto de tudo, destes lugares, até dos moinhos, que a gente também passava. Eu vinha de noite trazer sacas à meia-noite para os moinhos, para moer. A gente tinha aquelas horas para vir aos moinhos. E eu vinha aos moinhos com as minhas tias. Enfim, os caseiros aproveitavam aquilo para moer, para fazer a broinha. Eu aqui gostei sempre de tudo. Foi a minha aldeia preferida. Os meus irmãos saíram para fora quase todos, mas eu e o mais velho ficamos sempre aqui. Eu nunca abandonei a terra para ir viver do outro lado. Gostei sempre daqui. Sempre. Era só assim uns dançaritos, mas o pessoal juntava-se, era bonito naquele tempo, nas estradas. Em qualquer canto de uma estrada, juntava-se rapazes e raparigas e fazia-se um baile. Mas era assim. O que eu posso dizer aqui nas aldeias era assim. Havia os domingos divertidos dessa juventude desse tempo, diferente, muito diferente do que é hoje. Era muito normal o domingo de tarde tocar a viola e as meninas a dançar, os rapazes, etc. Então é ali daquele lado, desta casa aqui ao lado. Havia uma eira chamada a Eira Velha. Ora bem, aqui era o local onde se fazia os bailes das pessoas antigas, não era? Era um senhor que tocava viola e as pessoas dançavam. Era o Malhão, era o Vira, eram estas coisas assim. Vinham as pessoas por lá fora na mata, chamam-na mata, que aquilo era um caminho em terra, praticamente, era estrada, aquilo era em terra tudo. Eles vinham, por vezes já havia uma motorizada que chamavam motões vermelhos, que vieram inicialmente há quantos anos, e então vinha aqui, tocava-se a viola e juntavam ali. Era por aí 20 ou 25, eram as raparigas, os rapazes da terra. E o bailarico era lá para as 3 horas. Bem, de inverno, não é?
De verão era calor, era lá para as 5 horas. Era conforme a altura do ano. A minha avó, com o pau, um churrascador, chama-se churrascar lume, metido por debaixo do avental, e chegava ali, vamos embora, nesta hora, vamos embora. Eu sempre fugia de um lado para o outro. Ai, meu Deus, agora é que vai ser. É tão linda a minha terra, esta aldeia pequenina, desde o alto lá da serra até à verde campina. Peço a Deus em melodia a graça de uma esmolinha, de fazer findar meus dias na minha querida terrinha. As ovelhinhas na serra, as vaquinhas entre o val, Figueira canta sempre um hino a Portugal. É uma vergonha, vocês não mostram isso em lado nenhum. As folhadas eram nas eiras. Nas eiras, e tem os pigueiros, e cantava-se lá nestas, uma que era eira velha, outras que eram outras mais altas, e a gente queria ir para lá que era para cantar bem alta. E de dia tomávamos uns treininhos, e à noite íamos, o que a gente queria para aqueles sítios que era para entoar e ouvir-se por longe. De noite a gente ia fazer isso. E serãos e tudo. Era estas coisas assim que a gente fazia. Fugia. E às vezes para vir para aqui. Isso fugia. Fugia. A gente já combinava com as outras, para estar mais ou menos estas horas aqui, e vinha, fugia. Isso fugia. E às vezes até chegava à casa, depois talvez demorava mais um bocadinho, levava uma pocinha também. É só dançarem. Outras coisas havia outros lugares para fazer, se quisessem. Não era? Quer que eu conte um bocadinho? O fadinho mora sempre por castigo, num bairro antigo, e a seu lado para falar bem à vontade. Mora a saudade, tem corrido velhos beiros sempre à toa, mas mora em Lisboa. Veio o 25 de Abril. E um pouco tempo, portanto, a seguir a esse 25 de Abril, eu fiz parte na comissão administrativa, que existiu algum tempo, aproximadamente 2 anos. Portanto, eu como secretário dessa comissão. Então procurei organizar um bocadinho, consertarmos as estradas e caminhos. Falámos com os lavradores, as pessoas com picas, com as pás, ou seja, os carros de mão, e carros de bois, saibro para cima. Falei com o Sr. Hilário, que já faleceu, lá de onde cortamos a rampa, o terreno, então para os carros, e distribuí aqui, tapámos buracos aqui e ali. O presépio, isto é um espigueiro, que é o espigueiro cá da aldeia, que é tal e qual mesmo ao nosso espigueiro, que tem aqui estes pilares, onde tem esta lousinha que é redonda, que é por causa dos ratos que subiam aqui, chegavam aqui, viravam e caíam. Estas lousinhas é mesmo própria para os ratos não subirem às espigas. Pronto, então está mesmo original. Depois a gente começou a fazer um presépio dentro do espigueiro, porque os presépios toda a gente gosta muito de presépio, eu também gosto. Então fez estes burrinhos com a navalha, o burro e a vaca, com a navalha, e fez a Nossa Senhora de São José, está ali a caminha. Eu lembro, vinha uma mulherzita com um cesto à cabeça, servia a freguesia toda. E agora são aí os 3 ou 4 padeiros que passam aí. Antigamente não era como é agora, que a gente agora estuda até uma certa idade. A gente antigamente ia para a escola, vinha da escola, pegava no giro e na foicinha e ia para os campos cortar erva, pagado. Era isto aqui, a freguesia era simples e não é nada como agora. Agora há muitas diversões, não é? Mas antes não havia. E cantavam o Malhão e o Beira. Mas isto vocês também sabem. Quer que cante o Malhão um bocadinho? Ó Malhão, Malhão, Margaridinha. Ó Malhão, Malhão, Margaridinha. Ó Malhão, Malhão, que
que vida é tua e não é a minha. Oh, malhão, malhão, quem te deu as meias? Oh, de lim-tim-tim, foi um cocheirinho das pernas feias. Eu tocava a harmónica e dançava, tocava a gaita e dançava ao mesmo tempo. E também tenho algumas. As penas do verde gaio são verdes e amarelas. Não me toque se não caio, não me tenho nas canelas. Oh verde gaio dos astras traz, que é do meu amor, que és o meu rapaz. Oh verde gaio dos ostros, que é do meu amor, tão para bom Jesus. E estas coisas assim. O verde gaio está preso ao sobreiro ramalhudo. Quem levar o verde gaio leva sobreiro e tudo. O verde gaio é isto. Antigamente a vida era mais fraca do que agora. A gente diz que está mal, mas antes era pior. Eu lembro-me quando era pequeno, havia lá em Figueira 2 lavradores muito fortes, que era a casa do Pisão e a gente chamava-lhe a casa do Passadiço, que é a casa que era de Teixeirinhas, que deixaram aquilo, ficou para a igreja. A gente, quando era novo, éramos 5 filhos, eles 2, os ganhos eram poucos, e essa gente, quando era na maré do carnaval, matavam porcos e depois mandava a gente lá ir buscar para meter no carnaval, para carnes para comer, e davam pão à gente. E assim. A gente às vezes passava lá dizendo que vou pedir aqui um bocado de pão para comer. Era gente poderes e tinham vontade de dar, era gente boa gente. A gente às vezes chegava lá e punha-se assim à porta a ver que aparecesse alguém. Depois apareciam, eu ainda me lembro da mãe deles, e depois era a filha mais nova que ficou a fazer esses serviços. É que estava com a vida de casa e fazia isso. A gente chegava e encostava-se à porta e eles vinham. Éramos pequenos. Oh menino, queres alguma coisa? Se me desse um bocadinho de pão para comer, a gente tem fome. E eles iam e traziam uma fatia de pão para a gente comer. E um pedaço grande para a gente fazer embora. Esse era muito inteligente. Tenho 5 mandados da junta. Já chegava. E chateia muito atrás por claro. A gente nunca faz tudo quanto eles querem. Eu entendi que já tinha dado a minha cota parte à freguesia. Deixei ficar, ia ficar. Nós íamos ao monte, apanhar aquelas canas secas, a minha falecida mãe punha no trafogueiro para fazer os filhós para o Natal. Aquilo era uma alegria ir ao monte apanhar para os filhós de Natal. Era isto que a gente vivia, não é? E rezava todo o ano para ter uma prenda que o menino Jesus trouxesse. Porque ele trazia pouquinho antes. O menino Jesus era mais pobrezinho. Agora traz mais. Nos montes que estavam cheios de gado a pastar, especialmente cabras e ovelhas. E também bois e vacas e tudo isso um pouco, mas cabras e ovelhas mais. Então essa família, esse casal, levava, juntava de um e do outro e depois à tarde, parte recolhia em casa dele, dentro da cozinha. A cozinha tinha a lareira, tinha uma corte feita com pauzinhos de um lado, outra do outro, parte do gado ficava ali. E a outra parte, que era uma divisão, uma sala, era onde eles ficavam, dormiam, tinha o resto das coisas. Era assim o antigamente. Tenho ali a lareira, que está com as panelinhas, que era de fazer o caldo. Antigamente se fazia sempre aqui. Estão a ver aqui até onde é que estava uma partida. Que a gente fazia sempre o caldo ali na lareira. Tenho a maceira, que era onde se fazia para fazer a broa, que amassava-se ali e fazia-se a broa, que ainda há quem faça, não é? E depois também tenho as canequinhas, tenho o cestinho que era da costura, que a gente costumava estar em casa à noite, na lareira a costurar, a fazer arranjos nas roupas. Tenho aqui os cavacos, que era para levar para a lareira. E também é toda em xisto, com uns bocadinhos de granito. Mas isto é mesmo a cozinha regional de Figueira. As cozinhas eram todas mesmo assim. Eu acho que ninguém fazia os pedidos de casamento aqui. Ia a casa pedir aos pais, não era? Porque os pais não vinham dançar, não é?
não podia fazer os pedidos. Os pedidos antes fazia-se aos pais. Logo que eles estivessem de acordo. Namorado, depois com certeza. Namorávamos lá fora de casa, tinha lá um murozito e a gente passava lá às tardes, um muro assim baixo como aquele de tanto, a gente sentava-se ali e passava ali o tempo. Ia-se muito aos terços, ou muito tarde, às vezes quando ele não nos deixava namorar, ela ia com as irmãs e com os colegas e a gente às vezes dava um bocadinho para ali. Eu gostei sempre dela e casei com ela. Era a história. Depois a mãe dela dizia, tu gostas dela? Eu disse, gostei sempre. Não sei o que é que lhe viste. Eu tenho uma altura, disse, olha, via quando andava na brincadeira, disse, olha, foi quando que eu andava com o gigo de pão à cabeça e no telheiro passei lá e ela não usava as cuecas, havia alguma coisa que me encantou. Não tinha televisão, não tinha nada, não é? Mas ao domingo era namoros. Portanto, pronto, não havia grandes falhas de namoros como agora. Isso não havia bastantes. E havia bastante concorrência. E aqui, alguns, quando a gente chegava cá, uns já queriam bater nos outros, e chegou a acontecer. E chegou a acontecer que batiam mesmo. E eu tive alguns que gostavam bem de mim, mas pronto, não calhou. Quem em Figueira nasceu e em Figueira morreu, não pode dizer que ao mundo veio. Ora bom, isso é claro que as pessoas, grande parte, nasciam e morriam em Figueira sem sair daqui. Porque, na realidade, os rapazes casavam com as meninas daqui. E não havia, de uma forma geral, grandes transações, quer dizer, hoje sabemos o que se passa no mundo. Noutro tempo, ou se vai ou não se sabe. Já a minha avó dizia, para andar tem que ir, ou melhor, para saber tem que andar ou saber ler. Mas, inclusive, não havia forma de ler porque não chegava cá o jornal. Uma vez, eu também cheguei a ir alguma vez com ovelhas para o monte e o rapaz gostava de mim, não é? E eu não deixava para falar para mais ninguém. E eu tinha que falar para ele. E eu bati-lo também. Dei-lhe lá uma costa no monte. E ele não me deu porque não quis, porque eu tinha mais forças que eu. Mas eu dei-lhe boas. Eu, no meu princípio, também foi ameaçado em alguns lados por ir ver a menina que eles não queriam que eu fosse. Não aqui, porque aqui na terra tudo bem, mas se eu saía fora, também aconteceu-me a mim ser ameaçado. Cheguei a levar uma pistolazinha que o meu avô tinha escondida e estar preparado para se fosse preciso defender-me com ela. Odelino, olaré, Odelino, Odelino, olaré, olá, olá. Foi a casa de Adelino e Adelino não falou. Adelino, olaré, olá, Adelino, olaré, olá, olá. Nós aqui metíamos muitas vozes, sabe? E a gente ensaiava e depois estava outras vozes assim mais por cima e isso. Antigamente diziam que o pessoal, novidade daqui com a da capela, o meu pai contava que se davam mal. Os que fosse daqui lá, que havia os serões de espadela, havia semeava solinho, e depois faziam os serões de espadela, de noite as mulheres iam espadelar, os moços vestiam-se, havia moças novas a espadelar, e os moços vestiam-se chamava-lhe gente de serãozeiros, tapava a cara para não ser conhecido, vestia roupa de mulher ou outras roupa de homem, com sobretudo compridos. As meninas metiam uma maçã dentro do cortiço, depois vinham os indivíduos serãozeiros, disfarçados a saber quem era ou não era, não sabia bem quem era, por ver sabias, mas disfarçados, cara tapada, e iam dar um raminho a cheirar e ao cortiço ver se tinha maçã. Tinha maçã, pronto. Era a forma de dar um abraço à menina ou qualquer coisa, como agradecimento da maçã que lá estava. E vinha de longe, vinha muito longe para aqui das freguesias vizinhas, mas arrumadas ainda bastante longe, porque para namorar, para arranjar os namoros. Vinha de lá para cá, bastante longe. Cantava-se e depois dançava-se ao fim, e às vezes estavam as fugidas, depois mais à noite, como calhava à noite. Isso fazia-se. Quando eram os bailaricos e fazia-se as danças, fazia-se as rodas com o lencinho bem na mão e cantavam
assim, estas coisas, mas a Rosa Redonda à saia era assim. Oh, rosa redonda a saia, oh, rosa redonda bem, oh, rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha, oh, rosa redonda a saia, põe na curta como a minha. Assim é que meu pai quer, assim é que meu pai gosta. É saia pelo joelho e a combinação à mostra. Na altura da passagem de ano, formavam-se umas chuladas à noite. Agora a gente vai pelas portas com instrumentos que vai cantar as janeiras. Naquele tempo vinham contadores, eram pagos, havia por exemplo, na freguesia, 2 ou 3 moços organizavam aquilo, chamavam contadores, chamavam tocadores, vinham a ganhar dinheiro e eles depois tinham arranjado dinheiro para lhe pagar. E então quem namorasse com as moças tinha que pagar a festa se quisesse que lhe fizesse uma enxolada. E a gente pagava. Pagava, dava um X, e eles faziam o vinho que andava com as chuladas para as portas todas, e a gente cantava. Eles cantavam uma música à moça, mas a gente tinha que pagar. Com os instrumentos e com os contadores a cantar. Isso cheguei a pagar alguns, mas também como os outros. Era uma tradição que existia nessa altura. Era o que existia. Queridinha, olé, queridinha, queridinha, olé, queridosa, ei da mar, queridinha, olé, de neve ao botão de rosa. Os teus olhos são duas, azeitonas, são numas casinhas pretas, ei da Marta de Unitos. Já trabalhámos assim há uns anitos. Depois, há mais ou menos 3, 4 anos, o meu filho também queria se apegar. Só que assim ele dormia muito, isto tem que se trabalhar, porque senão a gente chega à feira e não tem material. Não é? A gente para fazer as feiras tem que trabalhar. Então, todas as exposições que nós fazemos, nunca fizemos uma que não trabalhássemos ao vivo. Se for uma de muita coisa que nos possa trabalhar ao vivo, nós não podemos ir, porque nós temos que fazer as peças, porque senão não temos para fazer outra exposição a seguir. Então o meu filho foi indo até que se afogou. Mas agora apareceu um emprego e ele deixou há coisa de um mês. E estamos só os dois a trabalhar nisto. Os antigos diziam que o Ribeira Baixo, que de noite, que apareciam as bruxas a berrar, isto diziam, mas eu nunca vi, não é? Nem nunca ouvi. Eles diziam que de noite que faziam uma festa, que até de madrugada para o Ribeira Baixo, que elas que apareciam. E que de noite cantava os antigos iam apanhar landras para os porcos. E elas que apareciam, mas que não podia dizer quem era, porque senão depois eles que as matavam. Isto já eles diziam, mas eu nunca vi nada disso, não é? Agora eles diziam que eles de noite iam apanhar landras para os porcos. Ei, rapaz, não vais deitar em água de noite. Porquê? Porque andam lá as bruxas. E depois sabes o que é que aconteceu com o fulano, quando estava um outro qualquer? Era uma de dentro e outra fora, na presa das longas, e era assim: salta, é bueiro de pipa ou é bueiro de presas? Salta para cá Maria Teresa e mete-o por um lado e tira-no pelo outro. Era meter medo aos miúdos para a gente não poder ir lá roubar-lhe água. Era essas histórias. Outra vez, cuidado que há um daí o diabo de noite e por vezes ele grita: há aqui um pássaro, coruja ou o que é que de noite bebe. Isto acontece muitas vezes. Agora, especialmente mais no inverno, talvez nota-se, é verdade. E então, assim, cuidado, quando fores ouvir, tu foges embora, não vais para os campos. Ai, vamos lá, pastores e reis, vamos todos para Belém, adorar o menino que a Nossa Senhora tem. Pediram para eu ir de Nossa Senhora e eu disse: acho que não vou, se calhar não faço nada bem. Faz. Foi então. Foi por 3 vezes e gostei. Foi uma vez era solteira e 2 já era casada. E uma vez então foi com o meu filho. Calhou bem, que ele era pequenino. Nasceu em setembro, os reis foram em dezembro. Eu gosto daquilo tudo, não é? E tenho paixão por aquilo. Sempre aquilo é da terra da gente e a gente tem amor àquilo. Aquilo faz com amor mesmo. Pastor, e foi uma ou 2 vezes, não posso pensar se foi uma ou foi 2, como rei. Já não sei se era o rei Baltazar, se era o rei Preto, sei que não era. A organização estava cheia de complexos, não conseguia arranjar o rei Preto, porque é claro, a gente tinha que se enfarrascar e aquilo não era nada confortável.
É, pronto, pá, se não houver quem, eu vou lá. Agora, jeito para cantar é que eu nunca teve. Oh, meu infante menino, aceitai as nossas rocas e as cestas das merendas e as nossas maçarocas e a cesta das merendas e as nossas maçarocas. Há muitas vezes, desde pequenita. Logo com essa eu ia cantar, era sempre das pombinhas. Depois, mais tarde, já era maior, então ia com a cesta. E cheguei com a roca também. Tenho, desde sempre, quando era eu, que era desde pequenita, foi sempre. Oh, meu infante menino, aqui vos vimos oferecer este casal de pombinhas que hoje aqui vimos trazer. Este casal de pombinhas que hoje aqui vimos trazer. Agora não sei se é. Pus a fase do fim e era do princípio. Quando era novo ia com cobertor de pastor. Era novo, foi a única das únicas vezes. Participei algumas vezes de pastor. A gente ia com a cabaça e um sobreiro e o cobertor traçado, de socos rebelos. Ainda tenho lá em casa desses calçados. E 3 cavaleiros, não é? A fazer de rei Melchior, o rei Gaspar e o rei Baltazar. O rei preto, vem tudo de preto. E o pajem dele, que vem a chamar o cavalo, também de preto. E depois tem o rei Herodes, que sai lá de uma sacada, de perto da igreja, e depois cantam aquelas coisas. Não é? Eu isso não vou eu com os campos. E acho que vão por aqui abaixo. Antes saí do lugar onde eu moro, mas agora acho que vem para a freguesia abaixo, vou por aí adiante, pastores e reis, toda a gente canta, e depois vai uma estrela na frente. A estrela, chegando perto, desaparece, que é para o rei Herodes não saber onde está o menino. E depois então o rei Herodes pede para lhe dizer de onde habita o menino, que ele quer ir matá-lo. E eles já estão. Depois diz, nós vamos na vinda, vimos por aqui, se tiver novidades, mas não vão. O caminho é embora para não dizer ao rei, senão o Herodes mata o menino. E pronto, e acaba aqui, e põe na igreja, e depois a senhora está lá e eles vão oferecer incenso, ouro e mirra, cada um traz a sua prenda, e um cordeirinho, e umas pombinhas, são meninas pequenas que fazem o seu menino. E depois segue para dentro da igreja, a entregar o menino ao velho Simeão. É isso. Mas, sinceramente, gosto disto.